Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos nos conectando aqui, o áudio. Muito bem, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro especial promovido pela Abralimp e pela Uniabralimp em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza. Nós trouxemos hoje aqui esse encontro intitulado Limpeza que Transforma, Revolucione Sua Vida e Carreira. Vamos falar um pouquinho disso e muito mais, a partir do decorrer desses próximos minutos juntos aqui com vocês, ok? Antes da gente entrar nesse tema especificamente, limpeza que transforma, eu gostaria de já trazer uma pergunta para que vocês possam, enquanto eu for falando aqui sobre o Dia Mundial da Limpeza, que vocês possam colocar no chat para gente o que te motivou a se inscrever neste treinamento. Então, a gente gostaria de saber quando você recebeu a comunicação, a propaganda desse encontro, o que te levou a se inscrever? Por que que você viu ali a arte, né, limpeza que transforma, revolucione sua vida e carreira e te fez clicar ali e se inscrever? Põe aqui pra gente que a gente quer saber um pouquinho de tudo isso que te trouxe até aqui, ok? Enquanto vocês colocam aqui, vou seguir aqui falando um pouquinho sobre o Dia Mundial da Limpeza, que é o que nos trouxe neste encontro, que motivou este encontro, né? Hoje, dia 20 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Limpeza. Na verdade, o terceiro sábado de setembro é comemorado o Dia Mundial da Limpeza e escolhemos esse dia de hoje, essa sexta-feira, para falar um pouquinho sobre este dia e contribuir também com essas ações, né? Esse movimento é um movimento global que envolve mais de 190 países e tem como objetivo principal conscientizar sobre a necessidade de preservar o nosso planeta e construir um futuro mais sustentável. Essa iniciativa já existe já há algum tempo, desde 2008, e começou ali na Estônia, quando um grupo se reuniu para limpar o país e fizeram isso em 5 horas. E aí o resultado foi tão impressionante, tão impactante, que inspirou outros países a fazer eventos semelhantes. E hoje, de lá para cá, a gente comemora esse dia com diversas ações no mundo inteiro, né? Então, acontecem mutirões de limpeza, tanto limpeza ambiental quanto outras limpezas acontecem em comemoração, outras ações em comemoração a esse dia. No Brasil, esse dia é organizado pelo Instituto Limpa Brasil e hoje essa data já é reconhecida oficialmente no calendário da ONU, né? E aí a Abralimp e a Uniabralimp não podia de jeito nenhum ficar de fora e dentro daquilo que a Uniabralimp proporciona e oferece no mercado da limpeza, a gente trouxe então esse encontro para que a gente possa contribuir também com o Dia Mundial da Limpeza. E aí, uma outra pergunta, né? A limpeza, ela é assim tão importante para ter um dia especial para ela, assim como é o dia dos profissionais, o dia do dentista, o dia do médico, né? O dia do advogado. Por que que a gente tem que ter um dia especial para falar da limpeza? Porque é um dia muito especial e é um processo muito especial. Não é só sobre recolher lixo, a limpeza, né? É sobre a gente aumentar a conscientização do processo, da importância da limpeza. É a gente transformar atitudes no dia a dia, nas pequenas atitudes, para a gente contribuir para essas mudanças e que elas sejam duradouras, que elas perdurem e passem de geração a geração para que a gente contribua aí com ambientes mais saudáveis e seguros, né? Esse é o nosso papel, a nossa missão como profissionais da limpeza, de garantir ambientes mais seguros e saudáveis para as pessoas. E é além da estética, é além de um ambiente aparentemente limpo, brilhante, cheiroso, né? Como muitos percebem a limpeza só com esses sentidos. É proporcionar de fato essa saúde e esse bem-estar e cooperar para um mundo mais sustentável. É por isso que a gente tem um Dia Mundial de comemoração sobre a limpeza, né? E aí, da pergunta que eu fiz no início, sobre o que te motivou a se inscrever nesse treinamento, tem duas palavras que trazem um ponto em comum e que eu acho que é o que trouxe todos nós para cá, né? Nosso encontro tem esse título: Limpeza Transformadora, Revolucione Sua Vida e Carreira. E essas duas palavrinhas que eu destaquei aqui
transformação e revolução. Transformação, o que significa? Peguei no dicionário, simplesmente é o ato ou efeito de transformar. Um sinônimo de transformação é mudar, alterar ou modificar, né? E um fato curioso é que ali não aparece só o ato ou efeito de transformar, é o ato ou efeito também de transformar-se, de uma autotransformação, né? E o termo revolução, a mesma coisa, é o ato ou efeito de revolucionar. E assim como transformação, tem os mesmos sinônimos, mudar, alterar e modificar. E também aparece como revolucionar-se. E eu destaquei esse parênteses se, porque a ideia hoje é justamente isso, é a gente olhar para dentro, é a gente olhar para si próprio e poder buscar essa transformação a partir do que a gente vai conversar hoje aqui. E essa revolução, tá? Então, por isso que eu quis destacar esse transformar-se e revolucionar-se. Ninguém muda ninguém. Ninguém transforma outra pessoa se a outra pessoa não quiser ser transformada. Então, a gente tem que começar da gente mesmo. E é por isso que a gente está aqui nesse encontro especial, nesse dia especial, tá? Nosso objetivo, então, é contribuir para uma promoção de uma cultura de limpeza que pode sim transformar a sua carreira e impactar positivamente a vida de todas as pessoas e do mundo como um todo, né? Como a gente vai fazer isso hoje? Compartilhando conhecimento, informações sobre conceitos, técnicas, processos, sobre o próprio mercado e sobre as pessoas que estão nesse mercado da limpeza profissional. É assim que a gente vai contribuir hoje com o Dia Mundial da Limpeza e agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente acompanhando este evento. Quem aqui vos fala? Eu sou a Ana, sou coordenadora de cursos da Uniabralimp e atuo nesse segmento já há mais de 17 anos. Então, a minha ideia é poder trazer um pouquinho do que eu já experimentei neste mercado aqui, contribuir com vocês. E aqui também uma convidada especialíssima com a gente, Veridiana Gomes, ela que tem mais de 20 anos de experiência no nosso segmento, hoje atua como gerente de projetos em saúde no Grupo GPS, é professora voluntária na Uniabralimp e está sempre contribuindo com a gente aqui na Uniabralimp e na Abralimp com o seu conhecimento, com o conteúdo. Então, Veridiana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, obrigada por aceitar o nosso convite e poder compartilhar aí um pouquinho dessa experiência que você tem no nosso segmento, contribuindo para esse encontro. Muito obrigada, seja bem-vinda. Passo a palavra para você, Veri. Obrigada, Ana. Bom dia a todos aí nessa véspera, né, do Dia Bom dia. Mundial da Limpeza. Bom dia. Bom dia. Eu acho que o Bom Dia Mundial dia. da Bom Limpeza dia, é bom dia. uma ocasião Bom bem dia. especial, né? Afinal de contas, nós que somos profissionais dessa área de limpeza sabemos como é importante a nossa participação ativa em todos os locais, né? Limpeza é saúde, né? Então, toda vez que a gente associa a área de limpeza, a gente associa a bem-estar, saúde, melhoria, qualidade de vida, e nós, como profissionais do dia a dia que fazemos isso, nós estamos aí contribuindo. Então, acho que é importantíssimo, como a Ana falou, a gente ter um dia em comemoração a esse processo que é tão importante para a vida de todos no planeta, né? Hoje aqui a gente vai fazer um bate-papo rápido, a gente vai passar aí pelos principais conceitos da limpeza profissional no nosso dia a dia, tá? Depois vocês vão ver que dentro do site da Abralimp tem vários outros treinamentos com mais complexidades, com mais horas de treinamento, que você pode se aprofundar em qualquer um dos temas que você se interessou aqui do que a gente vai falar hoje. Bom, então a gente vai começar com aquela pergunta básica, né? O que é limpeza? Né? Então, se fala muito em limpeza, limpeza é um conceito que todo mundo traz de berço, eu costumo dizer, né? Com certeza, na sua vida, tanto pessoal como profissional, alguém te ensinou o processo de limpeza, repassou essa técnica e esse conhecimento para você. Então, limpeza
é tudo aquilo que a gente faz para remover as sujidades que você consegue observar a olho nu, ou tudo aquilo que a gente enxerga que está sujo, e quando a gente faz um processo de remover essa sujidade do ambiente, a gente chama isso de limpeza, tá? Dentro desse conceito de limpeza, a gente consegue trazer conceitos mais sofisticados, que é o de desinfecção. Então, quando você tem aquela sujidade que você enxerga, que você limpa, a gente chama de limpeza. Mas a gente sabe também que a gente tem, sujidades que não são vistas a olho nu, que eu não consigo enxergar, né, são aquelas sujidades que provocam as contaminações. As contaminações são provocadas por micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus, todos vocês conheceram bastante e ouviram falar do Covid, né, nós passamos aí por uma pandemia, e na época do Covid, o coronavírus, responsável pela transmissão da doença, ficou bastante conhecido, né, por facilmente ser disseminado com a contaminação pelas mãos, a contaminação por objetos como maçaneta, como botões de elevadores, tinha toda uma preocupação com a conservação dessas áreas recorrente para evitar a contaminação. Então, toda vez que a gente faz um processo de limpeza e o foco é remover os micro-organismos, é ver aquela sujidade que a gente não enxerga, a gente chama isso de desinfecção. O contrário da limpeza, quando a gente faz uma desinfecção, geralmente aquele ambiente ele já parece limpo. Então, visualmente, você olha para ele e você vai dizer: "Não, aqui não tem nenhuma sujidade", mas ele está o que a gente chama de contaminado, que apesar de não ter sujidade visível, você tem, micro-organismos proliferando sobre aquela superfície, como vírus e bactérias, e aí você tem que fazer uma desinfecção desse processo, tá? Outro conceito também é quando a gente tem a higienização. Então, quando eu somo o processo de limpeza, mais o processo de desinfecção para qualquer tipo de superfícies, a gente diz: "Ó, estamos executando uma higienização", tá? Então, limpeza seria um processo mais simples, desinfecção é um processo mais completo, e quando eu junto o processo simples, mais o processo mais completo, a gente chama isso de higienização. Então eu limpo, tiro a sujidade visível e eu faço a desinfecção, eu faço a remoção de micro-organismos. Aí a gente fez um processo de higienização, né. No dia a dia de vocês, da operação, na atuação dos locais, das unidades onde vocês atuam, é muito comum vocês executarem um processo de higienização. Afinal de contas, vocês removem a sujidade, mas ao momento que você está removendo aquela sujidade visível, você também está usando um produto químico para te auxiliar nesse processo. E esse produto químico é o responsável pela desinfecção. Então, no dia a dia, vocês estão executando higienização dessas superfícies, tá? Outro conceito que a gente tem aqui é os tipos de limpezas que a gente pode executar, né. Então, a limpeza ela é segmentada, e ela é segmentada justamente para dar agilidade e dar eficiência ao ser realizado. Então, a gente tem a limpeza seca, a limpeza úmida e a limpeza molhada. O que seria a limpeza seca? É aquela remoção de sujidade mais visível que é gerada por pó, fios de cabelo, papéis. É aquela sujidade que vai se acumulando sobre a superfície, pode ser, por exemplo, folhas, bitucas de cigarro, são sujidades grandes que vão se acumulando ali naquela superfície. Se a gente não fizer um processo de retirar essa sujidade, isso vai causar a impressão de ambiente sujo. Então a gente chama isso de limpeza seca. Por que seca? Porque como são sujidades maiores, eu não vou aplicar um produto químico. Primeiro eu vou me preocupar em fazer a retirada dessas sujidades maiores. Isso a gente chama de limpeza seca. Geralmente a gente pode fazer uma limpeza seca com vassoura, a gente pode fazer uma limpeza seca com lamelo, pode fazer uma limpeza seca com mop pó, pode fazer uma limpeza seca com aspirador. Então tem várias equipamentos e acessórios de limpeza que me ajudam a executar esse tipo de limpeza seca. Limpeza úmida. Então eu retirei aquela sujidade maior, eu preciso retirar a sujidade que fica mais incrustada, que provoca aquele aspecto de área escurecida. Geralmente a gente vai para o processo de limpeza úmida. Associado ao processo de limpeza úmida, eu sempre tenho um produto químico,
né? Então, na limpeza seca, não temos produto químico. Na limpeza úmida, a gente aplica o produto químico para poder evitar que aquela área, principalmente, ou aquela superfície fique encardida, né? Fique com aquele aspecto de sujidade impregnada. Então, a gente utiliza a limpeza úmida. Quando a gente vai para a limpeza molhada, tá? Qual é a diferença da limpeza molhada para a limpeza úmida? A limpeza úmida é um processo mais recorrente, ele é um processo mais rápido, ele é um processo diário de conservação. Então, todos os dias você vai fazer limpeza seca, depois que executar a limpeza seca, você passa e faz a limpeza úmida naquele local, e aí você fecha o seu ciclo de higienização daquela superfície. Quando você vai para uma limpeza molhada, você já está falando de um processo um pouco mais complexo, com a utilização de um equipamento mais pesado, onde você vai fazer um tratamento daquela área mais intensivo. Então, você vai fazer uma retirada de sujidade mais impregnada. Então, por exemplo, aqui, quando você utiliza uma enceradeira para fazer uma lavação de piso, usa uma enceradeira para limpar uma calçada, ou quando você usa uma hidrojateadora para fazer o processo de higienização de um estacionamento, você está fazendo aqui limpeza molhada. Então, você está fazendo um processo mais agressivo e complexo de higienização, tá? Deixa eu botar aqui, vou ver aqui que eu. Oh, desculpe aqui. Deixa eu só compartilhar novamente. Aqui, voltamos. Ok. Aqui, compartilhar. Então, nesse processo de limpeza seca, ó, então, como eu falei, ela é periódica ou técnica, ela vai ser uma limpeza de conservação e você vai ter também aquele momento de limpeza profunda. Então, a limpeza seca, ela é periódica, na limpeza úmida, a gente faz a conservação, e na limpeza molhada, a gente faz aquele processo mais profundo, completo ou terminal. Um outro ponto importante quando a gente discute sobre o processo de limpeza, é a gente conversar um pouquinho sobre o ciclo de Sinner. O ciclo de Sinner, ele estabelece qual é a máxima eficiência de um processo de limpeza. Então, qual é a combinação ideal de fatores que a gente precisa ter para ter uma limpeza eficiente como resultado, tá? Muita gente acha que para ter uma limpeza eficiente, você precisa só de esfregação, você precisa esfregar bastante. É o que a gente chama de ação mecânica. Ou então, tem muita pessoas que acham que para fazer uma limpeza eficiente eu preciso ter um bom produto químico. Só ter um bom produto químico é o suficiente. É o que a gente chama de ação química, né, com o uso do produto de limpeza. Realidade, a eficiência do nosso processo de limpeza vem de uma combinação de fatores, e essa combinação certa desses fatores vai dar a nossa máxima eficiência. A gente chama isso de ciclo de Sinner. A junção desses fatores, a gente chama de ciclo de Sinner. Então, quais são os fatores que influenciam na eficiência da nossa limpeza? O primeiro fator, tempo, né? Então, nenhuma limpeza é imediata. Então, costumamos geralmente falar que não é fazer, eh, macarrão instantâneo, em 3 minutos está pronto. Não, toda limpeza precisa ter o seu protocolo de execução. Um protocolo de execução necessita de tempo de execução. Então, toda limpeza tem um tempo adequado de execução. Se você for muito devagar naquela execução, você vai provavelmente prejudicar ou eh, desbotar aquele ambiente que você está limpando. Se você fizer muito rápido, provavelmente você não deu tempo adequado para a ação de limpeza naquele local. Então, toda limpeza tem um tempo adequado. Tem a temperatura, né? Então, a temperatura de execução do meu processo de limpeza ajuda ou dificulta o meu processo de limpeza. Então, vamos lá. Um processo de limpeza com água quente, ele vai ajudar, por exemplo, a amolecer mais as moléculas de sujidade e geralmente facilita o processo de remoção dessa sujidade. Então, melhora a minha eficiência de limpeza. A ação mecânica é aquele processo de esfregação, que pode ser feito manual, pode ser feito com uma enceradeira, pode ser feito com uma lavadora, pode ser feito com auxílio de algum equipamento. Essa atuação de esfregar, de ter uma ação mecânica naquela superfície, está dentro do ciclo de Cine e
atua na eficiência da nossa limpeza. Com certeza, uma limpeza com esfregação, com ação mecânica, vai ter um resultado muito melhor do que uma limpeza superficial, onde você não tem ação mecânica. E por último, o produto de limpeza, né? A água é um ótimo diluidor dos produtos, mas só água não limpa ambiente, tá? Então, para ter eficiência do processo de higienização, a gente precisa ter ação do produto químico, tá? E aqui é o produto químico correto para a atividade correta. Então, vocês vão ter aí uma disponibilização de inúmeros tipos de produtos químicos diferentes. E escolher o produto químico certo para aquela ação de limpeza que eu vou fazer é um dos pontos chaves para você obter eficiência nessa limpeza. Então, quando a gente fala do ciclo de Skinner, é tempo, temperatura, ação mecânica e o produto de limpeza, para que a gente tenha nessa combinação a eficiência do nosso processo de limpeza. Dentro disso, a gente acaba ouvindo muitos mitos relacionados ao conceito de limpeza, né? Quais mitos? Cor. Para poder o produto químico limpar bem, ele precisa ser colorido, né? Então é aquele já ouviram essa frase? Ah, é o produto verdinho, é o produto amarelo, é o produto azul, né? E na realidade, a cor que hoje permeia os produtos químicos, ela é artificial. Ela não tem nada a ver com o aspecto ou com a eficiência do produto. Ela só foi colocada, muitas vezes, só para diferenciar um produto do outro, mas ela não traz maior benefício ou não para aquele produto. Espuma é outro mito, né? Se não fizer espuma, o produto não limpa direito. Então, por exemplo, a gente ouve muito isso de detergente. Ah, mas esse detergente não espuma, né? E a espuma não tem a ver com o processo de limpeza. Os detergentes mais eficientes são aqueles que têm a capacidade de limpar e não produzem muita espuma, porque se você tiver muita espuma, você vai ter muito trabalho de enxaguar, de remover essa espuma, de remover esse produto. Então isso vai diminuir a eficiência do seu trabalho. Viscosidade, né? Viscosidade tem a ver com a concentração do produto. Todo produto, ele tem uma concentração adequada. Então, por exemplo, se você vai para um removedor, para poder retirar a cera do piso, você tem que olhar no rótulo do seu fornecedor qual é a diluição correta daquele removedor. O removedor mais concentrado não vai te ajudar a tirar a cera do piso mais rápida. Isso aí é um mito. Então, a viscosidade, a concentração adequada do produto é o que dá a máxima eficiência. Perfume, né, o produto químico tem que deixar o cheirinho no ambiente, a gente tem muito dessa cultura de cheirinho no ambiente, deixar um cheiro agradável no ambiente. Esse cheiro, basicamente, é para agradar o nosso nariz, porque ele também não tem a ver com a eficiência do produto. Deixar um cheiro no ambiente não significa que o produto seja adequado para aquele processo. Às vezes você deixa um cheiro e esse cheiro se confunde com o odor desagradável do produto, porque o produto foi usado inadequado e você continua com o ambiente sujo, tá? Volume de água, quanto mais água, melhor. Então eu diluo muito aquele meu produto. Quanto mais eu diluo o produto de forma errada, além daquela indicada pelo fornecedor, eu estou tirando a eficiência do princípio ativo do produto. Então, eu estou diminuindo a capacidade dele de limpar. Ou seja, eu vou ter muito trabalho para executar essa limpeza. Hum. Mistura de produto. Ah, vamos misturar 2 produtos bons, que aí eu crio uma fórmula milagrosa e essa fórmula vai me limpar o ambiente muito melhor. Também um mito, né? Hum. Desculpe. Todo produto de limpeza não pode ser misturado. Então, cada produto tem a sua formulação e a mistura desses produtos pode trazer consequências graves e até acidentes graves. Então, não é recomendado fazer nenhuma mistura de produtos. Quando a gente vai para as vantagens de utilização correta do produto, de estar usando uma coisa, uma linha de limpeza profissional, o que que a gente vê? A gente tem equipamentos que trazem ergonomia e agilidade para o meu processo. Eu tenho fibras de limpeza que atuam na rapidez e agilidade de execução. Eu tenho
mops que me ajudam a aumentar a minha produtividade e aumentar o meu cansaço ao fazer o meu processo de limpeza. Eu tenho os panos que, pela separação de cada processo, me ajudam a evitar que eu cause uma contaminação cruzada entre a realização das minhas atividades. Tenho, com certeza, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles são muito importantes, né. Para vocês entenderem, a utilização do equipamento de proteção individual, ele é uma norma, né, ele é a norma regulamentadora número 6, que dispõe que todo dispositivo de uso individualizado pelo trabalhador, ele tem que ser utilizado de forma adequada para proteger a segurança e a saúde desse trabalhador. Então, toda vez que a gente tem o uso na limpeza profissional de um EPI, a conservação da saúde é individualmente daquele profissional que está com o EPI. Então, utilizar o EPI é cuidar da minha saúde. Eu, que sou um profissional da higienização, que trabalho numa escola, no hospital, num shopping, no escritório, tenho a minha atividade, o risco associado devido à sujidade que eu removo. Como é que eu me blindo? Como é que eu cuido da minha saúde para evitar que essa sujidade cause algum agravo para mim? É utilizando os meus EPIs. Então a gente vai ter aí botas, sapatos de segurança, luvas de proteção. As luvas de proteção são muito importantes. Todo processo de limpeza tem que ser utilizado com a mão enluvada, né? Não existe processo de limpeza que você vai fazer sem luva, afinal de contas, as suas mãos precisam ser protegidas, a sua pele precisa ser protegida. Óculos de segurança, muitos acidentes que a gente tem no dia a dia da atividade de limpeza é quando você tem respingo de sujidade, respingo de produto químico nos olhos, que causa irritação, pode causar queimação e pode causar até algum tipo de cegueira. Então, os óculos de proteção são muito importantes. Máscara de proteção. Então, alguns produtos, ao serem utilizados, precisam ser usado a máscara ao mesmo tempo para proteger a respiração. Algumas áreas que vocês vão realizar atividade de limpeza, elas são mais contaminadas, por exemplo, ambientes de isolamentos em hospitais, e aí você precisa estar utilizando a máscara. Protetor auricular no uso de equipamentos, como lavadoras, como tubuladas, é recomendado o uso de proteção articular. Auricular, porque o uso, a audição repetitiva daquele mesmo ruído pode causar um problema auditivo em você. O uso de avental para proteção da nossa roupa. Então, os EPIs, eles são extremamente necessários no seu dia a dia de limpeza. E a dica aqui é, lembra, toda vez que você estiver utilizando o EPI, você só está se protegendo, você não está protegendo outras pessoas, você está protegendo a sua saúde. Então, você está cuidando da sua saúde ao utilizar os EPIs. Outro processo importantíssimo do dia a dia é a higienização das mãos. Vocês já observaram que a mão de vocês é o ponto do seu corpo que chega primeiro em qualquer área? Você vai sentar, você se apoia com as mãos na cadeira. Você vai abrir uma porta, você usa suas mãos. Você vai usar o elevador, você usa suas mãos. Você vai ao banheiro, você usa suas mãos. Então, as suas mãos, são o principal vínculo de utilização no seu dia a dia. 98% do que você faz utilizando as mãos. Acomete as suas mãos serem a área do seu corpo mais contaminada. Então, a sujidade que a gente tem frequentemente na mão, ela é altíssima. Então, muitas vezes a minha mão parece limpa. Então, se vocês olharem para minha mão agora no vídeo, vocês vão ver, ela parece limpa, né? Mas do tempo que eu comecei esse vídeo tocando no computador, no meu mouse, no meu relógio, na minha garrafa de água, eu já tive sujidade acumulada nas minhas mãos. Então, o processo de higienização das mãos, ele tem que ser recorrente, ele tem que ser simples e eficaz para a gente evitar as contaminações. Então, por exemplo, no Covid, de novo, remetendo ao nosso processo de pandemia,
das formas de você combater a disseminação do Covid era a higienização das mãos. Então a gente tinha toda uma educação para higienize suas mãos, higienize com água e sabão, higienize com álcool gel, higienize várias vezes. Tocou numa maçaneta, higieniza a mão. Chegou em casa, higieniza a mão. Foi no banheiro, higieniza a mão. Para vocês entenderem a importância da higienização das mãos na disseminação de micro-organismos e a preservação da nossa saúde. Higienizar as mãos é preservar a nossa saúde, assim como o uso dos equipamentos de proteção individual. Falando um pouquinho mais agora de produtos químicos. Então, a gente tem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que preconiza toda a atuação e utilização de produtos químicos no Brasil. Então, todo produto químico, seja saneante profissional, ou seja, um saneante doméstico, a sua comercialização só pode ser executada depois que a Anvisa ela analisa e libera a sua utilização. Isso aqui traz uma segurança para todos os usuários de que aquele produto químico que eu estou utilizando, seja doméstico, seja profissional, seja mesmo um cosmético, ele tem alguém por trás avaliando se ele é eficiente ou não, tá? E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida profissional, de limpeza, a recomendação é a utilização de produtos químicos somente de uso profissional, né. Então você vai ter lá produtos químicos da linha doméstica, mas nós que somos profissionais especialistas no processo de higienização, a nossa recomendação é a utilização só da linha profissional de produtos químicos. Mas por quê, Veridiana? Porque a linha de profissional de produtos químicos, ele vai ter mais testes relacionados, ele vai ter laudos de eficiência e eles vão ter também a ficha de segurança, que vai garantir que aquele produto foi testado, que ele tem uma diluição segura para ser utilizada e com essa diluição segura ele vai trazer um resultado adequado de limpeza. Então, quando a gente pensa aí no histórico da evolução dos produtos químicos, até o início do século passado, por volta de 1916, a gente só tinha sabão. E a partir de 1916 é que foi criado o primeiro detergente na Alemanha. E a partir desse detergente, a gente teve uma evolução gigantesca hoje de produtos químicos, né? Produtos químicos hoje, a gente tem uma linha de produtos químicos que não precisa de enxágue. A gente tem linhas de produtos químicos à base de peróxido de hidrogênio, que é um alvejante natural, um desinfetante natural que não deixa resíduos. Então, vocês verem que em pouco mais de 100 anos, a gente demorou quase 1.900 anos só com o sabão. Mas depois de inventado o detergente, descoberto o detergente, a gente em pouco mais de 100 anos, a gente teve uma revolução na linha, de produtos químicos profissionais, na linha da indústria química. E hoje a gente tem aí uma gama gigantesca de produtos químicos, de diferentes composições, de diferentes pHs, de diferentes ações para todos os tipos de sujidades que a gente tem hoje, e que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem uma gama muito boa que nos auxilia na nossa execução do e aí, o que que a gente precisa evitar, tendo tantas oportunidades? Algumas dicas. A primeira é fazer um diagnóstico onde você está. Como eu falei, nós somos profissionais de higienização, nós temos que usar produtos da linha profissional, não da linha doméstica. E aí você precisa avaliar. Hoje, aí na sua unidade onde você trabalha, você tem algum produto de linha doméstica? Como é que eu faço isso? Faça as perguntinhas. Algum produto que você utiliza hoje, no seu dia a dia, facilmente você compraria em qualquer supermercado? Hum. Outra dúvida, outra pergunta: os produtos são pronto uso ou o produto que você usa hoje, ele tem que ser diluído para poder ser utilizado? Outra pergunta: os produtos são parecidos com o que eu utilizo em casa? Se você fizer essas 3 perguntinhas e a resposta de qualquer uma dessas 3 perguntas for sim, provavelmente você está usando um produto de linha doméstica para fazer um processo profissional de higiene. Com isso, você está perdendo produtividade, você está perdendo eficiência e também você está correndo risco, que ao utilizar produtos de linha doméstica, você está
saindo da recomendação da Anvisa do uso profissional dos produtos. Então, muita atenção, muito cuidado, tá? Faça essas 3 perguntas, avalie o portfólio de produtos que você tem aí na sua unidade e vamos sair da linha doméstica e vamos para a linha de produtos profissionais. O que que acontece quando eu saio da linha doméstica para a linha de produtos profissionais? Eu saio daquele produto pronto uso para um produto concentrado. Eu saio daquele trabalho manual para uma diluição automática, para uma utilização maior. Eu saio de uma linha de produtividade baixa para uma linha de alta produtividade do produto. Eu saio de uma linha de pouca eficiência e muito produto para uma linha de alta eficiência e pouco produto. Então, produto pronto uso com produto concentrado, a gente tem muito da linha doméstica, produto pronto uso. Ah, Veridiana, mas eu tenho alguns produtos da linha profissional que também são pronto uso. Sim, esses produtos também são recomendados, mas você vai ver que esses produtos da linha profissional que são pronto usos, geralmente são produtos que eu aplico numa ação secundária. Então, primeiro eu faço a limpeza com produto concentrado, altamente diluído, depois eu uso uma linha profissional de pronto usos para finalizar aquela minha área, tá? Então, quando eu trago para uma linha profissional de produtos, esses produtos eles são diluídos, um para 100, um para 50, um para 300. Tem produtos que são diluídos até para 400. O que que a gente ganha com isso? A gente ganha em eficiência daquele produto, então a gente vai ter um produto na concentração correta, com uma máximo produtividade e com a garantia de eficiência naquele meu processo. Além disso, a gente ganha também quando a gente pensa em sustentabilidade, né. Então hoje o meio ambiente é a nossa principal preocupação. Então vocês veem todo dia no jornal, queimadas, ambiente seco, recursos hídricos escassos, né. Então, a nossa preocupação como agentes de limpezas da linha profissional também tem que estar focada na sustentabilidade. Então, quando eu tiro o uso de produtos domésticos da minha linha profissional, que são aqueles frascos pronto uso, e eu passo para uma linha profissional de químicos, onde eu tenho uma alta concentração e uma alta diluição desses produtos, eu economizo o quê? Água, eu economizo plástico, né, porque para poder você utilizar os produtos, tem os frascos. E vocês sabiam que esses frascos são plásticos, e o plástico é a base de petróleo, e plástico à base de petróleo demora décadas para poder se desfazer no meio ambiente, né. Então, a nossa preocupação com o consumo ordenado de produtos químicos e com o consumo de frascos de produtos químicos, muito importante para nossa para a gente poder, cada um de nós, fazer o nosso a contribuição para o processo de, sustentabilidade, né. Então, vocês veem aqui, ó, 5 litros de produto concentrado desinfetante equivale a 40 frascos de produtos domésticos de 500 ml. Então é como se eu estivesse tirando 40 frascos de plásticos do meio ambiente. Quando a gente pensa num detergente concentrado, aumenta essa proporção de, evitar o uso de plástico, sai de 40 para 100 frascos multiusos de 500 ml, eu evito jogar no meio ambiente quando eu uso 5 litros de produto concentrado. Então uso uma bombona de 5 litros e substituo 100 frascos de 500 ml. Isso aí você está contribuindo no dia a dia para a sustentabilidade do nosso planeta, que também é um papel de cada um de nós, tá. Quando a gente fala desse produto, é importante que todo produto químico seja identificado. Então, o processo de rotulação e identificação do produto é uma obrigatoriedade dentro do serviço de limpeza profissional, né. Você não pode utilizar, por exemplo, um produto químico que não tenha rótulo, que não esteja escrito ali qual é o tipo de produto, qual é o princípio ativo, qual foi a concentração de diluição de produto, né. Isso gera um risco de utilização do produto errado na superfície errada, e aí a gente estragar aquela superfície,
ou ocorrer um acidente de trabalho com a pessoa que está utilizando aquele produto. Então, todo produto químico precisa estar rotulado. Então, se você saiu aqui do treinamento, foi para sua área de trabalho, verifique se as suas bombonas de 5 litros, se os seus pulverizadores estão todos rotulados, estão identificados com o nome do produto, se está identificado qual é a diluição desse produto, né, foi a proporção de diluição desse produto, porque isso é um requisito, da Anvisa para nossa linha profissional de atuação, tá. Quando você não tem um produto identificado, você corre o risco de utilizar inadequadamente esse produto. E a gente sabe que os produtos químicos, eles são diferentes, né. Cada produto químico tem uma faixa de pH de atuação adequada. Então, quando a gente fala de produto químico, todo produto químico vai ser dividido de acordo com essa faixa que vocês estão vendo aí na tela de pH, que vai do pH 0 até o pH 14, tá. Cada tipo de produto, ele vai se encaixar nessa faixa, quando ele se encaixa numa dessas faixas, ácido, neutro ou alcalino, ele também vai ter a sua ação direcionada para tipos de superfícies e sujidades diferentes, tá. Então o que que eu considero como um produto ácido? Considero um produto ácido aquele produto que tem um pH de 0 até 6. Quando a gente fala de um produto que tem um pH de 6 até 8, que é dessas faixas amarelas, início de verde aqui, a gente fala que o produto ele é neutro. Quando o produto tem um pH da faixa de 8 até 14, a gente chama de produto alcalino. E aqui dica que muita gente tem um mito na cabeça de que produto perigoso é só o produto ácido. Ah, só é perigoso produto de pH de 0 a 6, só produto ácido que é perigoso, só produto ácido que queima, só produto ácido que pode, queimar uma superfície como uma cadeira, um piso, pode queimar a pele, e isso é um mito, pessoal. O produto alcalino também é altamente perigoso. Quanto mais alcalino o produto, mais perigoso ele se torna, e ele também pode provocar queimaduras, ele pode provocar, ressecamento, tanto quanto ácido. Então, não subestimem o poder dos produtos. Os produtos, eles são muito bons, cada um sendo utilizado da forma correta. Toda vez que um produto é utilizado de forma inadequada, ele pode gerar, sim, um acidente ou, por exemplo, a quebra de um patrimônio, a danificação de um patrimônio aonde a gente está utilizando. Então, quando eu falei, quando a gente encaixa o produto entre ácido, neutro e alcalino, isso vai trazer para a gente também a utilização desse produto. Onde eu vou utilizar? Onde é a recomendação de utilização desse produto? Então, para produtos ácidos, eu atuo principalmente em sujidades inorgânicas. O que são sujidades inorgânicas? É sujidades à base de cálcio, magnésio, óxido, isso está relacionado ao quê? Pedras, piso, né, tijolo, então tudo aquilo que é inorgânico, então a área mais ácida. Quando eu trago para o produto neutro, eu estou falando de sujidades que são mais leves, são medianas, são sujidades orgânicas, aí você já entra gordura, óleos, proteína, né. Quando eu falo de um produto alcalino, aí eu estou falando de retirar sujidades orgânicas de um nível muito pesado, ou seja, aquela área está muito suja, então está muito engordurada, está muito oleosa. Vamos dar um exemplo assim, você tem um estacionamento, por exemplo, de carros, e naquela área onde os carros param para ser retirados ou para serem, colocados na entrada do estacionamento, você tem um carro ali, eventualmente muitos carros têm vazamento e pinga óleo ali. E aí naquela entrada e saída da retirada de carros, você tem uma mancha de óleo no piso. Essa mancha de óleo é uma sujidade orgânica, né. Só que uma mancha de óleo orgânico é uma sujidade pesada. Para a limpeza dessa mancha de óleo, eu preciso optar por um produto alcalino, para eu conseguir retirar
essa mancha de óleo do piso. Se eu optar por um produto ácido nessa mancha de óleo do piso, provavelmente eu vou, no máximo, conseguir um clareamento, mas eu não vou conseguir remover toda essa gordura, toda essa oleidade do piso. Por quê? Porque é uma sujidade orgânica, e para sujidades orgânicas eu preciso de um produto alcalino. O uso de um produto ácido é quando a gente fala muito, por exemplo, de uma limpeza de uma pedra, de limpeza de uma área externa, que aí eu preciso remover sujidade inorgânica. Eu preciso de uma área com uma pedra cálcica, por exemplo, um granito. Aí eu preciso de um produto alcalino, porque eu não tenho sujidade orgânica e sim inorgânica. E aí o produto alcalino vai me dar o meu máximo de eficiência, tá? Para a gente fechar esse capítulo de produto químico, quais são as observações? Escolha sempre produtos da linha profissional, não da linha doméstica. Faça esse inventário aí na unidade que você está. Utilize sempre os EPIs adequados ao manipular os produtos químicos, tá? Aplique o produto químico na concentração correta, então faça a diluição correta do produto químico para você ter a máxima eficiência e o máximo resultado desse produto. E atenção à faixa de pH do seu produto, que de acordo com o pH do produto, se ele é ácido, se ele é neutro, se ele é alcalino, você vai usar ele nas superfícies corretamente e aí sim vai ter o melhor resultado do seu processo de limpeza, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho das técnicas de limpeza profissional. Quando a gente fala de técnica de limpeza profissional, a gente está pensando em ter qualidade, produtividade e sustentabilidade. Eu acrescentaria mais um ponto aqui no objetivo da técnica de limpeza profissional, que é ter ergonomia, é fazer com que nós, colaboradores da higiene, conseguimos realizar a nossa atividade com o mínimo esforço possível. Isso vai trazer ergonomia. No final do dia, você vai estar mais descansado, você não vai ter tanta sobrecarga de trabalho. Então, quando eu trago para uma técnica de limpeza profissional, eu penso em qualidade, penso em produtividade, penso em sustentabilidade, mas eu penso também em ter ergonomia, eu não ter sobrecarga de trabalho. Então, executar adequadamente me ajuda também a evitar essa sobrecarga de trabalho. Então, quais são as orientações numa limpeza profissional? Primeira coisa, sempre iniciar, vamos falar daqueles 4 princípios básicos da limpeza, você inicia a limpeza sempre de cima para baixo, né. Você faz a limpeza da área mais limpa para áreas mais sujas. Por quê? Para evitar você levar a contaminação. Imagine se você começar a limpar por um vaso sanitário e depois limpar a pia. Você está levando toda aquela sujidade do vaso para a pia. Então, o adequado é fazer a limpeza do mais limpo, mais sujo. Então, dentro do banheiro, primeiro eu tenho que limpar a pia para depois limpar o vaso sanitário. Eu faço a limpeza de dentro para fora, do fundo para a saída. Por quê? Porque um ambiente fechado é sempre um ambiente mais conservado do que um ambiente externo. Então, a limpeza é sempre de dentro para fora. E na hora de executar a minha limpeza, eu evito movimentos circulares. Eu faço movimentos retos e contínuos. Esses são os 4 princípios básicos da limpeza. Toda limpeza que você for realizar, você precisa obedecer esses 4 princípios. Se você fez o seu tipo de limpeza e você, por acaso, não obedeceu nesses 4 princípios, você fez uma limpeza tecnicamente errada. Então você correu maior risco, provavelmente você perdeu mais tempo e você teve uma ergonomia pior. Você vai ficar mais cansado no final do dia. Então é muito importante, na técnica de limpeza, obedecer esses 4 princípios de limpeza: de cima para baixo, do mais limpo para o mais sujo, de dentro para fora e em movimentos retos de limpeza, tá? Além disso, tenha o seu checklist do seu plano de trabalho, tá? Verifique se toda a sua área, antes, durante, depois do seu processo de limpeza, você identificou, executou e liberou a área de forma eficiente. E o processo de limpeza, ele se dá em detalhes. Os detalhes são muito importantes. O seu processo de limpeza, tenha zelo, tenha cuidado com os detalhes, com a maçaneta, com o canto de uma parede,
com o rodapé, com o braço de uma cadeira. Esses detalhes sendo limpos vão causar uma impressão muito melhor para os usuários daquele ambiente. Vai dar uma sensação de zelo, cuidado especial nessas áreas, tá? Fatores para que você deve utilizar na hora de realizar a sua avaliação. Primeiro, antes de começar uma técnica de limpeza, avalie o tipo de superfície. Então, como a gente falou, mas é uma superfície lisa? É uma superfície rugosa? Essa superfície é uma madeira? Essa superfície é uma pedra? Essa superfície é um vidro? Eu, antes de executar o meu processo de limpeza, eu preciso fazer essa avaliação, até para poder saber qual o produto que eu vou utilizar e qual técnica que eu vou utilizar. Então, a primeira avaliação que eu tenho que fazer é do tipo de superfície. Segundo, é do tipo de sujidade. Mas tem pouca sujidade naquela superfície? Tem muita sujidade? É uma sujidade orgânica? Uma gordura, um óleo? Ah, não, é uma sujidade inorgânica, é poeira, cabelo. Então, avaliar o tipo de sujidade é importante antes de você começar a executar a sua técnica de limpeza. Determinar o produto certo para esse tipo de análise, então, você vai analisar o item 1, o tipo de superfície, vai analisar o item 2, o tipo de sujidade daquele seu ambiente. Isso vai determinar para você o item 3, qual é o produto de limpeza mais adequado para executar aquela atividade. Escolher o tipo de produto, você vai escolher o tipo de acessório. Qual é o equipamento, acessório que vai te ajudar a executar aquele tipo de limpeza? Pense, lembre sempre dessa dica. A limpeza manual, ela sempre vai ser a limpeza mais demorada e a menos produtiva. Sempre que você associar a sua limpeza manual, um acessório como um LT ou um equipamento como uma máquina, uma lavadora, uma enceradeira, você sempre vai ganhar em produtividade. Você sempre vai ganhar em eficiência. Então, determine sempre qual era o melhor acessório, equipamento que vai te ajudar na sua limpeza profissional. A limpeza manual em si é a sua última escolha. É se naquela área, se naquela superfície, realmente, por um espaço, por uma execução, a limpeza manual é a minha única opção, é ela que você vai escolher. Tendo opções de utilizar acessórios e equipamentos, utilizem, escolham utilizar, porque isso vai ajudar você na execução da sua atividade. E sempre na sua cabeça que o tempo de execução da sua limpeza vai depender das escolhas que você fez do item de 1 a 4. Se você escolheu certo, se você analisou certo aquele ambiente, com superfície e sujidade, se escolheu o produto químico certo, se escolheu o acessório certo, com certeza o seu tempo de execução vai ser o mínimo possível para aquela execução. Então você vai ser o máximo eficiente. E aí, quando a gente fala de equipamentos e máquinas, entrando aqui, falando um pouco do overview de equipamentos e máquinas, o que que a gente vê? Que hoje o nosso processo de limpeza profissional com o uso de equipamentos evoluiu muito. Então, antes, a gente só tinha essa opção aqui que vocês estão vendo na tela, ó, que é a opção de limpeza manual. Era você, sua mão, cano e um balde. Depois, a gente evoluiu para aquela área de com acessórios manuais, a gente tem rodo, mop, LT, que já foi uma grande melhoria. Saí daqui para cá, já melhorei a minha qualidade de limpeza. Mas nos últimos anos, o que a gente viu que foi esse processo aqui de modernização que trouxe as grandes vantagens da limpeza profissional. Então a gente teve o uso das primeiros enceradeiras, depois as lavadoras. Então vieram as lavadoras, a pé, aquelas que você empurra manualmente. Depois a gente teve a evolução das lavadoras tripuladas, eu não precisava mais fazer esforço físico de empurrar a lavadora. Eu sento na lavadora e dirijo a lavadora. Daqui, olha, daqui, desse processo manual, para esse processo aqui tripulado, a gente teve um salto de produtividade do tipo, aqui você faz 50 metros quadrados por hora, aqui você faz 2.000 metros quadrados por hora, 3.000 metros quadrados por hora. Então é um salto de produtividade gigantesco, que traz
também eficiência e traz também o quanto de sobrecarga de trabalho para o colaborador. Então aqui você tem uma sobrecarga muito maior e aqui você tem uma sobrecarga muito mais leve. E hoje, em 2024, a gente já fala em equipamentos o quê? Equipamentos autônomos. A gente já fala em robôs de limpeza. Né. Quem teve a oportunidade de participar da IGEXPO, que aconteceu no mês passado, a gente teve na feira de higienização, que acontece a cada 2 anos aqui no Brasil, a gente teve dentro da IGEXPO vários robôs autônomos fazendo a limpeza de aspiração, fazendo a limpeza úmida dos nossos processos. Então, a limpeza é uma das áreas que está constantemente em evolução. E vocês aqui participando desse treinamento, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se preparando para acompanhar essa evolução. E isso que é importante, estar preparado para acompanhar a evolução da minha área de trabalho. Então, se minha área de trabalho é higienização profissional, eu tenho que estar sempre procurando cursos, sempre procurando me desenvolver, sempre procurando evoluir para me preparar para a evolução da minha área de trabalho. Por quê? Porque a nossa área de higienização é uma das que mais evolui, tá. Então hoje a gente já está falando disso aqui, ó, sistema autônomo, robotização, limpeza, robôs que fazem limpeza de sanitários, robôs que fazem limpeza de vidros, robôs que fazem limpeza de piso. Mas, Viridiana, esses robôs vão vir substituir? Não, esses robôs eles vão vir para agregar e a tirar de vocês aquelas atividades repetitivas e deixar vocês para aquela atenção da limpeza dos detalhes que a gente falou que é importante na conservação do ambiente. Vamos ver aqui um pouco dos equipamentos que a gente tem de ajuda no nosso processo de limpeza. Então, eu trouxe aqui um overview dos principais, vamos falar aqui de acessórios. Então, quais são os principais acessórios que a gente tem no dia a dia da limpeza? Carro funcional, então carro funcional é a nossa estação de trabalho, importantíssimo para ajudar a gente no transporte dos nossos materiais de limpeza, na nossa circulação. Ele agiliza o nosso transporte desses materiais e agiliza o nosso tempo de deslocamento entre uma área e outra. Você tem diversos tipos de carros funcionais, fechados, abertos, até alguns carros funcionais motorizados. A gente tem o mop pó, o mop seco, que nos ajuda mop pó, o mop seco e o mop lamelo são acessórios que nos ajudam a fazer aquela limpeza seca que a gente viu no início do nosso treinamento aqui, que é aquela remoção de sujidade visível, como pó, cabelo, fiapos, papéis que ficam soltos pelo processo, né. O mop pó, mop seco ou mop lamelo, ele substitui a chamada vassoura, então eles me trazem a mesma eficiência da vassoura, só que com mais produtividade. A gente fala também do mop úmido, ou mop água, ou agora o mop plano, que fazem aquela limpeza úmida, que a gente falou no início do treinamento. Então é aquela limpeza que eu uso o produto químico. Então eles vão me trazer a eficiência de utilizar o produto químico, espalhar o produto químico na superfície com mais agilidade. A gente tem o limpa tudo, ou tem o mini block para as regiões mais do Nordeste, que chamam, aqui mais no Sul, limpa tudo, para o Nordeste, mini block, que é para ajudar a fazer superfícies planas, como teto, parede, rodapé, então ele vai aumentar a minha eficiência de ação mecânica. Temos os kits de vidro, que vão me auxiliar principalmente nas superfícies envidradas, tipo espelhos, vidros, divisórias, que vai ajudar a fazer a limpeza desses ambientes sem deixar, marcas ou riscos após esse processo de limpeza. A gente também tem, indo mais para a parte de máquinas, já os aspiradores, que tanto os que a gente tem aspiradores de pó, aspiradores de líquidos, né, a gente tem as extratoras, que são muito utilizadas na limpeza pesada de carpete, para fazer a limpeza profunda de carpetes. A gente tem as enceradeiras, e por mais que a gente tenha máquinas autônomas, robôs, as enceradeiras sempre serão um equipamento
de muito valor dentro do nosso processo de higienização profissional, né, para aquelas áreas menores, para aquelas áreas de maior sujidade, que precisa fazer uma limpeza profunda mais pesada, a gente sempre vai ter o uso das enceradeiras. As lavadoras, como a gente viu, a gente vai poder ter lavadoras tripuladas, vai ter lavadoras a pé. As lavadoras são um ganho muito grande na limpeza de piso, porque vão me trazer uma alta produtividade e eficiência nessa limpeza de piso. Então, grandes áreas, qual é a recomendação? Fazer grandes áreas com enceradeiras? Não. Você faz a limpeza de piso de grandes áreas com lavadoras. Quando você precisa fazer áreas de varrição, de estacionamentos, áreas externas, você vai utilizar a vassoura? Não, você vai utilizar varredeiras, porque elas vão fazer a limpeza de grandes áreas com mais eficiência, diminuindo a sobrecarga de trabalho de vocês. A gente também vai ter as polidoras, que vão ajudar em restaurar, em aumentar o brilho dos pisos. E temos também as chamadas lavadoras de alta pressão ou hidrojateadoras, que são aquelas que vão me ajudar a fazer limpezas, principalmente de áreas externas, né, pedras, calçadas, meios fios, para evitar que junte aquele limo, aquele esverdeado, muitas vezes nessas áreas que ficam muito úmidas, porque ficam expostas a ao meio ambiente externo, tá. Então esses aqui são os nossos principais equipamentos que você tem que ter no dia a dia. Quando a gente fala aqui de realização das técnicas de limpeza e equipamentos, no meu dia a dia operacional, a gente está falando de dimensionamento, estamos falando de planejamento. Então eu tenho que ter uma quantidade, uma fórmula equilibrada entre mão de obras, ou seja, ter capital humano, ter pessoas, ter produto e ter equipamentos. Então, quando eu falo de dimensionar equipes, é sempre esse tripé que a gente precisa ter a preocupação. Eu tenho que ter a quantidade de pessoas suficientes, eu tenho que ter a quantidade de equipamentos eficientes, e eu tenho que ter o produto químico adequado para a execução da limpeza. É esse tripé que me garante o melhor dimensionamento da equipe. Então, só ter muitas pessoas não adianta. Só ter equipamentos não adianta. Só ter um bom produto químico não adianta, é quando eu junto essas 3 bases que eu consigo ter o melhor dimensionamento da equipe, mão de obras, equipamentos e produtos, para poder desenvolver um planejamento operacional que vai atuar dando resultado no meu dia a dia de trabalho, tá. Então, o meu dia a dia de trabalho vai ter a ver eu só vou conseguir fazer um bom planejamento se eu tiver uma visão de dimensionamento adequado dessas equipes. E aí, dentro de, dimensionar adequadamente essas equipes, né, o que que influencia na minha produtividade? Algumas particularidades do ambiente vão influenciar diretamente na produtividade de vocês. Quais são essas particularidades? Instalações físicas. Então, por exemplo, se é um ambiente muito aberto, se é um ambiente que tem muita obstrução, ou seja, tem muita mesa, tem muita cadeira, tem muita divisória, tem muitas superfícies de limpeza, com certeza, um ambiente muito obstruído vai ser um ambiente que vai ser mais demorado para limpar, então vai diminuir a minha produtividade. A quantidade de pessoas naquele ambiente também influencia na minha produtividade. Então, se eu tenho muitas pessoas no mesmo ambiente, então se eu tenho muitas pessoas utilizando o mesmo sanitário, com certeza esse sanitário vai ficar mais sujo, com certeza eu vou ter que limpar mais vezes e com certeza cada vez que eu limpar, eu vou levar mais tempo, porque o grau de sujidade vai estar maior. Então, a densidade populacional, né, a quantidade de pessoas por metro quadrado que usam aquele mesmo ambiente, vão ser uma das particularidades que vocês têm que observar na hora de fazer o seu planejamento operacional. Se a minha limpeza é diurna ou noturna, definir o melhor período de limpeza é importante. Eu posso ganhar eficiência aqui. Então, se eu tenho muitas pessoas durante o dia, o ideal é que as minhas limpezas mais completas sejam feitas no período da noite, onde o ambiente está mais vazio, eu vou ter mais acesso, eu vou conseguir ser mais ágil, né. O tipo de equipamento e utensílio que você usa
vai influenciar na sua produtividade. Como eu falei, se você usar um pane-rodo, você vai conseguir fazer 100 metros quadrados em 1 hora. Se você usa uma lavadora, você vai fazer 1000 metros quadrados em 1 hora. Então você faz 10 vezes mais área do que você fazia no processo manual. Então, escolher o equipamento certo influencia na sua produtividade de limpeza, né. Atender a cultura e a expectativa daquele cliente vai vai atuar na sua produtividade. Então você tem clientes que são mais criteriosos, e o nível de limpeza de entrega é maior. Então você vai precisar se dedicar mais aos detalhes nesse cliente. Isso vai influenciar nas suas atividades. Tipo piso, né? Um piso tratado, ou um piso com cera, um piso sem cera, um piso mais rugoso, piso mais liso, né? Vai alterar o grau de impregnação de sujidade nesse piso. Se o piso impregna mais sujidade, eu demoro mais para executar esse processo de limpeza. Eu tenho que usar procedimentos mais profundos para fazer essa mesma limpeza. Então, o tipo de piso muda todo o seu planejamento de limpeza, muda toda a sua produtividade de limpeza. Então, um carpete é diferente de um porcelanato. Um porcelanato é diferente de um poligroma. Um, um porcelanato é diferente de um mármore. Uma manta com cera é diferente de um porcelanato. Cada tipo de piso vai te dar um planejamento diferente e vai ser necessário uma produtividade diferente de execução. O bom é que a gente já tem ferramentas no mercado, não sei se vocês conhecem, mas para a gente finalizar aqui a minha parte de técnicas de limpeza, a gente já tem no mercado referências que trazem processos que nos ajudam a determinar qual é a minha produtividade para cada tipo de limpeza que eu executo. Então, a Abralimp, onde vocês estão aqui, né, ela tem uma cartilha de tempos padrões. A ISA, que é a Associação Mundial, da Indústria da Limpeza, que é uma associação americana, né, também tem uma cartilha de tempos padrões de limpeza. O que são tempos padrões de limpeza veridiana? São estudos que já fizeram da linha profissional de limpeza, onde a gente mediu quanto tempo leva-se para executar cada tipo de limpeza. Então, tempo leva para aspirar uma sala de 20 metros quadrados de carpete? Ah, leva X tempo. Quanto tempo leva para lavar um corredor de 100 metros quadrados com enceradeira? Leva X tempo. Com lavadora? Leva X tempo. Com pane rodo? Leva X tempo. Então, essas duas associações, tanto a Valímpia quanto a ISA, fizeram esses estudos e disponibilizam em suas cartilhas esses estudos, tá? E vocês aí no site das duas vão poder achar essas referências, né? Na Abralimpia pode até adquirir essa cartilha junto aqui à associação, e lá vai estar descrevendo qual que é a produtividade ideal para cada tipo de limpeza em tipos diferentes de área. E aí você vai poder comparar com o seu dia a dia da sua operação. E aí você vai poder medir se você está sendo produtivo ou você vai poder escolher métodos que te tragam mais produtividade no seu dia a dia. Tá? Pessoal, da minha parte era isso, da técnicas de limpeza. Se vocês quiserem se aprofundar mais em algum desses temas que a gente falou aqui, como eu falei no início, a Abralimp disponibiliza esses cursos. Entrem lá no site, vejam os cursos que são disponíveis e façam outros cursos com a gente aqui. Eu vou chamar a Ana aqui para fazer agora a última parte do nosso treinamento, que a gente fala aí do profissional de limpeza, da inserção do profissional de limpeza de vocês dentro dessa área de higienização. Ana, você está por aí? Eu estou acompanhando tudinho aqui, Veri. Obrigada. Antes de eu iniciar, Veri, se você quiser até, né, parar o seu compartilhamento, surgiram aqui enquanto você falava algumas perguntas no nosso chat, e aí eu vou fazer um bate-bola com você aqui, papum, rapidinho, para trazer essas respostas, tá? Tá ótimo. Uma pergunta que surgiu aqui: se você acha importante também
utilizarmos produtos profissionais em condomínios residenciais de apartamentos e casas e também nas casas e apartamentos. O que que você pensa sobre isso? Bem, se o condomínio se você está atuando dentro de um quando você é um profissional de limpeza e está atuando dentro do condomínio, executando uma atividade, mesmo que seja o condomínio, a sua atividade é uma atividade profissional de limpeza, então você tem que sim utilizar produtos profissionais. Então você, como especialista em limpeza, pode recomendar para o síndico do seu condomínio: "Olha, vamos substituir esse multiuso de nome popular do supermercado, que eu não vou falar aqui qual que é, por um produto concentrado que a gente consegue utilizar, ter a mesma eficiência, aí sim, você pode, dar essa sugestão e eu recomendo que a utilização seja profissional mesmo. Agora, se você está Ótimo. falando da sua casa, da sua residência, da sua limpeza, não tem a necessidade de você utilizar, produtos da linha profissional, tá, porque os produtos da linha de profissional, eles vão ter um valor agregado um pouco maior se você comparar ele diretamente com o de linha doméstica, mas é por causa da utilização e a diluição ampla desse produto. Na nossa casa, os produtos de linha doméstica, como falei, todos eles também são validados pela Anvisa. Não tem hoje nenhum produto de linha doméstica vendido no supermercado que não tenha passado pela liberação de autorização da Anvisa de venda, então também são produtos seguros. A recomendação é que para nossa casa você use o melhor da linha doméstica que é oferecido aí pelos vários fornecedores que a gente tem, e dentro da nossa linha profissional, a gente migra para a área profissional de produtos, tá bom? Obrigada, Veri. Tem surgido mais perguntas, não vai dar tempo de respondermos todas, mas vou trazer mais duas aqui. Uma sobre o banheiro. Por onde começa e onde termina e o porquê? Vamos lá. A limpeza do banheiro, a gente sempre começa da área mais limpa para áreas mais sujas, tá? Por que isso? Para a gente evitar a contaminação. Então, vamos falar 2 situações. Se você estiver fazendo uma limpeza geral do banheiro, aquela limpeza profunda, você vai limpar o banheiro inteiro. Por onde eu começo, Veridiana? Sempre do mais limpo para o mais sujo. O que que é mais limpo, o piso ou o teto? O teto. Então, de cima para baixo. Então, vou vir teto, parede, pia, vaso sanitário, piso. Essa é a sequência correta, porque assim eu tenho uma única linha de condução, eu venho do ambiente mais limpo para o ambiente mais sujo e evito uma contaminação cruzada dentro desse banheiro, tá? Perfeito, Veri. E uma última aqui, em áreas externas, pisos externos, como eu defino se uso um produto ácido ou alcalino? Como eu falei, se o seu piso externo ele é uma pedra, ele é uma superfície inorgânica, tá? Para superfícies inorgânicas, pra vocês entenderem, tudo que é orgânico tem a ver com óleo, gordura, pele, então isso são coisas orgânicas. Superfícies orgânicas, né, por exemplo, uma pedra, um porcelanato, você está falando de superfícies inorgânicas, é a base de cálcio, é a base de magnésio, né, então são inorgânicos. Tudo que é inorgânico, o produto de melhor eficiência sempre vai ser o produto ácido. O alcalino sempre vai estar voltado mais para as superfícies orgânicas, óleos, gorduras, peles, esse tipo de coisa, tá. Então se você tem uma pedra, se é uma área externa, geralmente é uma pedra, até pelo risco de, quedas, escorregões, se você está atuando com pedra, geralmente o produto alcalino vai ser o mais eficiente, e aí a escolha do alcalino desculpa, vai ser o produto ácido, vai ser mais eficiente, e aí o pH desse produto ácido vai depender da porosidade da sua pedra e do grau de sujidade da sua pedra. Aí você vai escolher se o produto é um pouco mais ácido ou um pouco menos ácido para poder fazer essa limpeza. Obrigada, Veri. Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque tem mais um conteúdo aqui para a gente compartilhar com vocês. Veri, obrigada mesmo. Eu acho que depois outros aprofundamentos, como você falou, a gente tem outros conteúdos, né, na Uniabralimp, mas para seguirmos aqui no nosso conteúdo, já até adianto para o pessoal, a gente deve talvez avançar alguns minutinhos do horário combinado. Mas de tudo isso que a gente trouxe e que a Veridiana trouxe para a gente sobre os processos e as técnicas e os conceitos da limpeza profissional, toda a entrega, toda a execução do serviço, quem faz são as pessoas.
né? Então, nada mais justo do que a gente falar agora e finalizar esse nosso encontro falando um pouquinho de pessoas, dos profissionais da limpeza. E o que que a gente traz aqui para vocês para falarmos sobre isso, tá? Sobre a valorização do profissional da limpeza, sobre a valorização, sobre a nossa valorização, né? A gente sabe que nesse período pós-pandemia, a pandemia em si, ela trouxe uma evidência muito grande do nosso segmento, do nosso trabalho como agentes de limpeza, porque era um momento muito crítico, onde a limpeza era fundamental até para controlar as contaminações, né? Mais do que sempre já foi, numa pandemia ela entrou em evidência. Então, pós a pandemia, a nossa atuação, a importância, a atuação do profissional da limpeza ficou muito em evidência, muito em alta, né? Então, a gente já teve naturalmente, infelizmente, por um problema como foi na pandemia, mas essa valorização do profissional e do serviço da limpeza, né? Quando a gente fala em valorização, lembra que eu falei lá no o conceito de valorizar-se e transformar-se? Quando eu trago aqui a valorização do profissional, a gente está falando da autovalorização, aqueles profissionais que atuam diretamente na limpeza, e quem trabalha numa posição de liderança é a valorização dos seus colaboradores também, da sua equipe, né? Então é importante que a gente se conheça, né, que a gente trabalhe um autoconhecimento e também conheça as pessoas com quem a gente trabalha, né, os nossos colaboradores. Estar lado a lado, isso ajuda essa valorização, esse reconhecimento. E aqui a gente não está falando de reconhecimento financeiro, nada disso. É realmente uma consideração, um respeito ao ser humano, a você e ao colega que está trabalhando com você, né? Eu fiquei bastante feliz na pergunta que eu fiz no início sobre o que te motivou a se inscrever nesse treinamento. Muitas pessoas escreveram sobre obter mais conhecimentos, aprimorar os conhecimentos, e muitas de vocês colocaram sobre aprender mais para poder ensinar, treinar outras pessoas, né? E a gente aprende muito quando a gente ensina, a gente mais aprende do que ensina, né? Na maioria dos casos. Então, participar de treinamentos, obter novos conhecimentos, como estamos todos aqui hoje, e também dar treinamento, compartilhar esses conhecimentos. Isso valoriza o teu lado profissional, pessoal, quanto de quem está recebendo o treinamento. Tomar consciência da importância do trabalho, né? Quando a gente entende a importância do nosso papel, das nossas responsabilidades naquilo que a gente se propôs a fazer, nos torna muito mais valorizados. E assim também tornar os nossos colaboradores, conscientizá-los sobre a importância da atuação deles. Teve gente que colocou aqui no chat também, e muito obrigada a todos que contribuíram aqui no chat com alguma informação, de que a limpeza não é só limpar, é cuidar da saúde, né? Então, ter essa consciência da importância da limpeza no cuidado da saúde, de quem está naquele ambiente e do planeta como um todo, tomar essa consciência valoriza ainda mais. E gostar do que faz, né? A gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo quando a gente levanta todos os dias, independente do turno de trabalho, mas quando a gente levanta da cama, para trabalhar, para fazer as nossas coisas, a gente precisa ter um motivo que nos faça levantar com vontade, com prazer, com satisfação. Então, a gente precisa, de fato, encontrar aquilo que a gente gosta de fazer, para poder fazer com muita qualidade, muita dedicação e se tornar esse profissional valorizado, né? E aí eu trouxe aqui essa questão: profissionais corretamente instruídos e cientes da importância e responsabilidades que têm, certamente são os maiores, é o maior ativo das empresas do nosso segmento e a base de crescimento sustentável e exponencial, não só do crescimento pessoal, mas também dessas empresas, né? Então, profissionais capacitados e valorizados é o maior valor que as empresas possuem, tá? Eu trouxe aqui, a Veridiana também falou da questão de treinamentos, duas pesquisas que a gente consultou, e eu trouxe aqui dados sobre o quanto é investido em treinamento. Uma pesquisa são dados trazidos pelo SEAC São Paulo, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, e a ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. São dois órgãos, né, duas instituições que possuem esses dados sobre investimento em treinamento.
O SEAC traz um resultado muito fidedigno e da nossa realidade, do segmento em que a gente atua, do mercado da limpeza profissional, e a ABTD traz informações e dados do mercado de trabalho em geral, tá? Do mercado econômico em geral. Mas na pesquisa da ABTD também é segmentado por indústria, comércio e serviço. Eu trouxe aqui os dados da área de serviços que a ABNT colocou nessa pesquisa, para justamente comparar a área de serviços no Brasil, de todos os serviços, e os serviços de limpeza. Então, o que que a gente tem? Um investimento em relação ao por colaborador por ano. Então, quanto as empresas investem em treinamento dos seus colaboradores por ano? Nós temos no mercado de limpeza profissional apenas R$ 108 são investidos por funcionário, uma média, tá? Em geral, nessa pesquisa, em treinamento por ano. E dos serviços em geral, das empresas que prestam serviço no nosso país, em geral, eles investem quase R$ 1.000 em treinamento. Então, nosso mercado, nosso segmento, o que que a gente percebe? Que investe muito menos do que a área de serviços em geral, 9 vezes menos a gente investe. Então, será que as empresas estão investindo o suficiente no treinamento dos seus colaboradores? Não só para a valorização desse profissional, mas para a utilização correta mesmo de tudo isso que a gente falou hoje, né? De uma aplicação correta da limpeza, do processo de limpeza, para maior eficiência, maior produtividade, maior economia de produtos e equipamentos. Quando a gente aprende a usar, a gente usa melhor e usa corretamente, e aí economiza, né? Quando a gente não sabe, isso pode estar desperdiçando, né, produtos e equipamentos. Então, esse é um dado que a gente conseguiu extrair dessas duas pesquisas e para a gente pensar mesmo o quanto é investido nesses treinamentos. E em relação à folha de pagamento, ao salário do colaborador do nosso segmento, o quanto é investido, né, na área da limpeza profissional, em relação à folha das empresas, é investido menos de 1% de uma folha de pagamento no ano em treinamentos. Sendo que na área de serviços, essa pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, só na área de serviços, e que é a menor, porque indústria e comércio acaba investindo mais, mas na área de serviços, em geral, 2,3%. Então, a gente da área de limpeza profissional investe 3 vezes menos em treinamento em relação ao que é pago para aquele colaborador. Então, você paga o salário de um colaborador e investe muito pouco no desenvolvimento dele. Então, também um dado para se repensar, ok? Bom, não cabe só às empresas investir nos treinamentos, né? Eu acho que cada um de nós, profissionais do nosso segmento da limpeza, precisa se valorizar e investir em si mesmo. Então, não dá só para esperar que a empresa pague o seu curso, que a empresa identifique isso. Se você identificou a vontade, a necessidade de aprender mais, vai atrás. Pede para a empresa, pede para quem possa investir em você e você mesmo, né? Faça o seu plano de investimento em você mesmo, porque a gente é o nosso maior valor, né? Então, vale muito a pena a gente investir em nós mesmos como profissional, ok? Falando em oportunidades e crescimento profissional, eu trouxe também aqui algumas informações sobre as oportunidades do nosso mercado de trabalho, né? Muitas vezes chega para a gente assim, onde eu posso acessar um banco de profissionais, abrir vagas? Não, aqui na Abralimp a gente não tem esse serviço do banco de vagas, nem na Uniabralimp, mas a gente tem diversas ferramentas, muitos sites de emprego onde é possível divulgar vagas e buscar oportunidades de trabalho, né? Aqui em São Paulo, e aí falando especificamente, mas eu sei que cada cidade tem um órgão público, tem um equipamento público que trata, né, do trabalho e emprego. Por exemplo, em São Paulo é o CAT, que é a Central de Atendimento do Trabalho e Empreendedorismo, que faz essa ponte entre as empresas e o candidato às vagas. E aí, essa semana, quando eu busquei essa informação, na primeira página do CAT já apareceu ali uma vaga de auxiliar de limpeza, do dia, foi publicada dia 19 desse mês. Então, ontem, conhecido como ontem, né? Então, existem sim vagas disponíveis no mercado. E em São Paulo também,
Eu falei da pesquisa aqui com os dados do SEAC em São Paulo, a gente também tem o CIEMACO São Paulo, que é o Sindicato Laboral, né, dos Trabalhadores, e lá eles têm a central de vagas. E um dado que eles compartilharam com a gente, então obrigada ao pessoal que passou para a gente essas informações também, do último ano foram abertas mais de 2.500 vagas na central de vagas do CIEMACO São Paulo, e mais de 1.600 currículos encaminhados para as empresas. Então, temos também canais junto aos sindicatos e vale a pena, dentro da sua cidade, ir atrás dessa informação, tá bom? Um exemplo rápido no Google, mas a gente dá, o Googar virou um verbo, né? Então a gente dá uma gugada ali e eu coloquei ontem no Google oportunidades de trabalho no mercado de limpeza. E olha só, na primeira página já apareceu a questão do CIEMACO São Paulo, né, uma parceria dessa central de vagas que eles possuem com empresas do nosso segmento para abertura de vagas. Vagas, por exemplo, no Indeed, são plataformas de sites de emprego, né, de vagas de emprego. No Indeed, mais de 6.000 vagas de auxiliar de limpeza. O InfoJobs, por exemplo, 3.600.000, mais de 3.600 vagas. Na Glassdoor, que também é uma outra plataforma, mais de 5.000 vagas, e na Cato, mais de 10.000 vagas em todo o Brasil nessa função de auxiliar de limpeza. Então, as oportunidades existem, elas estão aí e precisam de profissionais qualificados e valorizados para, né, estar junto com a gente nas empresas trabalhando e contribuindo para o crescimento do nosso mercado. Então, precisamos estar bem atentos a essa valorização do profissional para que o crescimento seja de qualidade, né? Falando em crescimento profissional, alguns profissionais da limpeza não enxergam muitas possibilidades de crescimento, mas elas existem e são reais, né? Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência no nosso segmento e a gente sabe, vocês mais do que eu também que atuam nesse segmento, a base operacional, que é o agente de limpeza, o auxiliar de limpeza, quando a gente investe em treinamento, na valorização, traz um caminho de crescimento que existe. Por exemplo, a partir de uma função da base operacional de auxiliar de limpeza, a gente pode se tornar um líder, tem um caminho a percorrer, né? Ninguém dá um salto, né, muito grande, na vida. Então, é degrau por degrau. Então, como líder, depois de passar como líder, é possível se tornar um encarregado, também um supervisor de equipe de limpeza, um coordenador, um gerente, por exemplo, operacional. Só passando aqui para a gente enxergar que existe esse caminho a ser percorrido, mas não é fácil, não é simples, precisa de dedicação, de comprometimento e de valorização. Então, invista em você mesmo para você conseguir abrir estes caminhos na tua carreira, né? Ah, falando em carreira, ninguém chega longe sozinho, né? Então a gente usa uma frase aqui na Abralim, porque juntos somos mais fortes, que é uma máxima que a gente utiliza justamente porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. E o trabalho da limpeza em equipe, a gente consegue fazer muito mais. Tem dois conceitos só para finalizar esse nosso encontro que eu trouxe aqui, que eu vou dar uma pincelada no conceito, a gente não vai conseguir, claro, aprofundar em tudo isso, mas a ideia é a gente poder trazer esses conteúdos depois mais aprofundados em outros encontros sobre, por exemplo, a liderança inspiradora, que é um tema que a gente tem ouvido e falado bastante em relação ao papel do líder nas equipes, né? E a liderança inspiradora é um estilo de liderança que se caracteriza por motivar e engajar a sua equipe por meio da empatia, da comunicação efetiva e de exemplo, né? Isso a gente sempre ouviu, né? Seja exemplo daquilo que você quer para você. Então, o líder que dá exemplo é um líder inspirador. Bons exemplos, né? Lembrando disso. Então, quais são as características desse líder? Tem uma visão de futuro, ele inspira as pessoas, busca e proporciona o desenvolvimento das suas equipes. Ele possui uma comunicação assertiva e empática, né? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar aquela situação pelo outro, é muito importante para uma liderança inspiradora e um outro conteúdo que a gente vai falar já já. É um profissional bastante humilde, não é aquele que sabe, né, acha que sabe mais do que o outro, a gente sempre tem a aprender e a ensinar com os outros.
e valoriza as opiniões, ou seja, os líderes inspiradores são aqueles que, além da gestão, de gerenciar o trabalho, conseguem influenciar positivamente os seus liderados, incentivando o ambiente de trabalho com harmonia e produtivo. E esse estilo é fundamentalmente humanizado. A gente fala muito de inteligência artificial, de tecnologias, de máquinas, enfim, da robotização, mas a gente não pode esquecer que a gente é e lida com pessoas, com seres humanos. Então, o líder inspirador, ele atua num ambiente totalmente humanizado, mantendo contato direto com essas pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor e colocando-as no centro dessas estratégias, tá? Um outro conceito, e que está muito ligado à liderança inspiradora, é a comunicação, né? A comunicação não violenta, o CNV, também é um conteúdo que a gente tem ouvido, um conceito que a gente tem ouvido bastante, e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, quem já conhece, vale a pena sempre se aprofundar mais para poder aplicar isso no dia a dia, e quem nunca ouviu falar, fica aqui uma sugestão de buscar mais informações sobre esse estilo de comunicação, né, esses estudos sobre CNV, que ela pode ser aplicada tanto no nosso dia a dia, né, no pessoal, na vida pessoal, com a família, como no trabalho. E no trabalho, o que que muda, né? Nosso ambiente organizacional, ele nem sempre é tão favorável a uma comunicação não violenta, né? A gente vem já de séculos de história nas relações de trabalho, onde no local de trabalho as pessoas naturalmente acabam se fechando dentro né, daquilo que sente, dos seus sentimentos e das suas necessidades pessoais. É aquela coisa, em casa eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, porque no trabalho eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso demonstrar que eu estou triste ou feliz, e isso não existe mais, né? A gente está falando de relações humanas, então precisamos abrir esse espaço para que os colaboradores se sintam à vontade também de expressar os seus sentimentos. Por que que eu estou falando isso? Porque na comunicação não violenta, ela tem um princípio fundamental de construir pontes e não muros, né? Então, ela facilita a observação e o entendimento dessas necessidades das pessoas que estão ali se relacionando no trabalho. Essa é um caminho da comunicação não violenta, é através de pontes, olhando sempre os dois lados. Então, o que que é essa comunicação? É uma abordagem que contribui para uma comunicação com mais conexão e compreensão de quem está ali. Ela foi sistematizada e estudada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, e aí tem bastante conteúdo para a gente aprender sobre isso, tá? Aqui eu trouxe os 4 passos dessa comunicação, só para a gente estruturar isso, né? Não sair daqui só falando, a Ana falou de comunicação não violenta, mas não falou muita coisa. Mas só para a gente estruturar o processo dessa comunicação não violenta, não é simplesmente sobre vocabulário, sobre as palavras que a gente utiliza, ou sobre a forma como a gente fala, né? Se eu estou falando com um tom de voz mais grosso, mais sereno ou não. Mas é esse passo, que é a observação de toda a situação, né, de todos os fatos que estão envolvidos nessa comunicação e o principal, sem julgamento, né, sem julgar o outro e a si mesmo. E a partir dessa observação, identificar quais sentimentos que são gerados em mim e na outra pessoa. E aí essa questão da empatia, né, eu perceber esse sentimento. E daí identificar essa necessidade. A partir desse sentimento que foi gerado, qual é a necessidade? E expressar essa necessidade, tanto sua, e identificar a necessidade do outro, para que você possa finalizar esse processo da comunicação, fazendo seu pedido, fazendo sua solicitação. Então, não é simplesmente mandar fazer, né? É perceber isso tudo envolvido num processo de comunicação não violenta. Então, a ideia é a gente poder compartilhar aqui, porque isso tudo favorece e ajuda a gente nessa valorização dos nossos profissionais, tá? Então, se isso faz sentido para você, acho que vale a pena repensar como a gente está se comunicando, como você se comunica com você mesmo e com quem você se relaciona, tá? Nosso tempo está aqui esgotando, pessoal. A ideia hoje é trazer um conteúdo bastante informativo, justamente para essa reflexão, né? E quando a gente fala em limpeza, e hoje a gente
trouxe, claro, falando da limpeza profissional e das técnicas, dos conceitos, mas a gente não queria fechar esse encontro falando só da limpeza profissional no âmbito de trabalho, né, na questão ambiental. Outros aspectos da nossa vida merecem também uma atenção para que possamos, de fato, falar: olha, eu comemorei o Dia Mundial da Limpeza, de fato, pensando numa limpeza como um aspecto mais amplo. Então, além da limpeza ambiental, de tudo que a gente falou hoje, de como fazer essa limpeza, a gente em casa também poder pensar aí em tudo que a gente gera de resíduos e eliminar, por exemplo, os possíveis focos de acúmulo de água por conta da dengue, né? A gente rever também as embalagens que a gente tem para destinação correta para reciclagem e descartar corretamente, isso tudo ajudando aí, contribuindo com a limpeza ambiental, né? Aí uma outra limpeza, a limpeza solidária, que é a gente abrir o nosso guarda-roupa, nosso baú, né, e tirar dali roupas, móveis, brinquedos, sapatos que a gente já não usa mais e que pode servir para outras pessoas e encaminhar isso tudo para doação. Também é uma limpeza que a gente faz no nosso ambiente, na nossa casa, na nossa vida, né? De tirar aquilo que a gente não usa mais e dar espaço para o novo. Então, isso faz bem para quem doa e também para quem recebe, né? A limpeza digital a gente, esse conteúdo que eu trouxe aqui no final foi compartilhado com o CECAF, tá? Que é o Centro de Treinamento, onde são oferecidos treinamentos aqui na cidade de São Paulo para os sócios do SEAC São Paulo, CIEMAC São Paulo e também os membros da Abralimp. Então, são cursos presenciais que acontecem no CECAF e a gente trabalhou esse material lá e eles compartilharam com a gente, então agradeço também o compartilhamento dessas ideias. A limpeza digital, que é justamente a gente tirar do telefone, do smartphone, do computador, notebook, tablet, das caixas de e-mail, tudo aquilo que a gente já não acessa mais, já não precisa mais, excluir aplicativos que a gente não usa, fazer essa limpeza digital dentro daquilo, das ferramentas que a gente utiliza, né? Fotos, arquivos, porque isso tudo ocupa espaço virtual e carrega, sobrecarrega. Então, também fazer essa limpeza virtual também faz muito sentido em comemoração desse dia da limpeza, né? E uma limpeza mental, que aí pensando na gente mesmo, uma limpeza, uma introspecção, né, daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. Então, atividades físicas, né, sempre ajudam muito nesse sentido, e atividades que levam a gente por um caminho de um pensamento mais leve, de um pensamento maior, como leitura, né, organizar o seu espaço, identificar aquilo que te faz bem, o famoso hobby, né, aquilo que você gosta de fazer fora da sua profissão e praticar isso diariamente, trazendo essa limpeza mental para a sua vida. E é assim que a gente fecha esse nosso encontro falando da limpeza, do Dia Mundial da Limpeza, e eu trouxe uma frase que é bastante conhecida por algumas pessoas, mas eu acho que faz muito sentido quando a gente fala em transformação e revolução pessoal e profissional, que não importa assim onde a gente esteja, qual é a idade que a gente tenha, em qual nível de cargo que eu esteja, ah, uma frase do Chico Xavier que traduz isso, né? Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós aqui pode hoje começar de novo, começar um novo começo, né? Para ter um novo fim. Então nunca é tarde para a gente recomeçar, para a gente repensar e para a gente refazer tudo aquilo que a gente pensou em mudar e transformar na nossa vida. Então, eu deixo essa frase aqui como reflexão e agradeço a todos que estão presentes com a gente, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube. Passei aqui alguns minutinhos, mas eu tenho certeza que foi de grande valia aqui para cada um de nós. Então, obrigado, pessoal que está no YouTube, pessoal que está aqui no Zoom com a gente. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela e vou pedir o pessoal que está no Zoom, eu vou pedir agora uma hora do print. Essa hora do print é a hora da foto, sabe aquele encontro que a gente faz gostoso nas empresas e depois quer tirar uma foto para guardar de recordação? Como o nosso encontro é virtual, a gente não pode deixar de fazer um print da tela
com todo mundo que está aqui com a gente no Zoom. Do YouTube, eu agradeço imensamente. A gente vai fazer um print da tela que tem aqui a quantidade do pessoal que está com a gente acompanhando no YouTube. Nós temos mais de quase 80 pessoas pelo YouTube e quase 100 pessoas aqui no Zoom, mas vamos ficar com um print aqui dessa tela bonita. O pessoal já abriu a câmera, então obrigada aí, quem puder abrir as câmeras. A Gisele está aqui me acompanhando. Gi, me ajuda nos prints, são algumas telas. E aí o pessoal então já sorrindo para a gente, colocando aqui. Ajuda sim, Aninha, só um Obrigada, instante. Gi. Então vamos, já estou dando os prints aqui nas telas, então eu tenho pelo menos 4 Era telas para printar. só um instante, Ana, porque a minha tela aqui tá. Agora sim. Ah, fica Agora tranquila, Gi, tá eu tô. todo mundo. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado e aquela pergunta que eu fiz no início dessa manhã sobre o que te motivou, né, a vir até aqui, estar com a gente nesse encontro. Eu espero que tenha sido atendido, em parte, pelo menos, e deixo aqui um convite a todos vocês a navegarem um pouco mais pelo site da Uniabralimp e da Abralimp. A revista G Plus é uma revista oficial da Abralimp, a gente tem muito conteúdo sobre o nosso mercado de limpeza e a gente traz nos cursos da Uniabralimp também sempre conteúdos atualizados, em parceria aí com todos os associados da Abralimp, assim como a Veridiana está aqui hoje com a gente, pôde compartilhar uma parte aí, um pouquinho do que ela tem de conhecimento com todos vocês. Então, Veri, novamente, gratidão pela sua disponibilidade de estar com a gente em comemoração desse Dia Mundial da Limpeza. Espero que tenha servido de reflexão para todos, tanto profissional quanto pessoalmente, e que possamos seguir aqui na nossa caminhada juntos no mercado de limpeza profissional, valorizando cada vez mais o nosso trabalho, os nossos colaboradores, a nós mesmos e trazendo aí para esse mundo que a gente vive uma consciência sobre a importância da limpeza correta dentro das instituições, e na vida da gente. Pessoal, muito obrigada, gratidão a todos. Fiquem com Deus, sucesso a todos vocês. Espero vê-los todos aí em próximos encontros, próximos cursos e por aí, nessa vida da limpeza profissional. Gratidão, um excelente final de semana a todos vocês.